Olá, meus amigos. Eu estava aqui nessa noite de terça-feira assistindo uma live aqui do meu amigo Ismael Oliveira. E quando eu mudei de tela aqui, uma hora deu uma mudada de tela e vi aqui a triste notícia de que o ator Paulo Gustavo havia acabado de falecer. Paulo Gustavo morre de Covid no Rio aos 42 anos. Eu confesso que me bateu uma tristeza, eu não sou nada dele, não sou parente dele nem nada, mas me bateu uma tristeza porque no momento que a gente está vivendo, né, num momento de tanta tristeza, né, ele trazia um pouco de alegria para nós, né? Quantas vezes ele já fez a gente sorrir, né? A mim mesmo várias vezes, eu que já o assisti até no teatro, né? E, poxa, eu fiquei pensando assim, como é que pode, né? Um cara tão bom, né? Um cara que só fazia as pessoas sorrirem, trazia alegria para a gente na TV, no cinema, no teatro, né? E num momento como esse, né, que a gente está passando, esse momento tão difícil, né, as pessoas perdendo seus entes queridos, né? E a gente perde uma pessoa do bem, uma pessoa alegre, entende? Que nos trazia alegria, que alegrava os nossos espíritos, as nossas mentes, né? Vocês acham estranho o ateu falando espírito, mas a questão é o linguajar, né, que a gente aprendeu, a gente cresceu ouvindo falar dessa forma, né? Então a gente fala de nossa mente, né? A gente chama de espírito. Então confesso que eu fiquei muito triste, né, com essa notícia, né? E hoje eu tinha visto hoje à tarde que ele tinha até se recuperado, ele tinha tido uma melhora no seu quadro clínico, né? E tinha até chegou a conversar com seu companheiro, né? E de repente ele foi acometido, me parece que de uma embolia, sabe? Que levou ele novamente ao coma, né? E logo em seguida a óbito, né? Mas o que eu venho aqui comentar nesse vídeo, que eu venho aqui querer falar nesse vídeo, né? É lamentar essa perda, né, dessa figura maravilhosa que foi Paulo Gustavo, né, e que vai ficar em nossas mentes, né, durante muito tempo. Os comentários, né, que a gente veio acompanhando no passado, desses 50 dias que Paulo Gustavo esteve lutando pela vida, né, na UTI, nas UTIs dos hospitais, né. Ele foi entubado, né, e passou cerca de 50 dias. A gente tem acompanhado os comentários das pessoas religiosas, né, com relação ao quadro dele, devido a um comentário que ele fez num vídeo que circula na internet, né, onde ele diz que se Jesus estivesse vivo teria ido a um show de Pablo Vittar. E isso as pessoas tomaram conta dessa frase que ele disse, né, e as pessoas religiosas, principalmente os evangélicos mais assim acalorados, vamos dizer assim, né? Eles querem agora alegar de que essa morte, né, a morte do artista foi decorrente dessa infeliz frase que ele disse a respeito de Deus, né, a respeito de Jesus, né? E que com Jesus não se brinca, né? E agora veio a vingança, né? Seria sido uma vingança se isso fosse verdade, né? Desse Deus que não tolera brincadeira, né? E ele sabia que Paulo era um comediante, né? Ele nasceu com essa veia cômica, né? Com esse dom, né, de fazer as pessoas rirem, né? E o Criador deveria saber disso, mas o Criador o fez assim, mas não tolera entre aspas, né, brincadeiras com ele. Pode brincar com todo mundo, menos com ele. Mas assim, o que o Paulo Gustavo disse nessa frase, né, que foi infeliz para os religiosos, né, que se Jesus estivesse vivo estaria num show de Pablo Vittar, ele não disse, ele não mentiu, realmente ele disse a verdade, né? Porque eu acredito, do jeito que os religiosos acreditam, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, sim. Jesus, ele é Deus, né? Deus é onipresente, Deus está em todo canto.
Então, Jesus não só teria ido a um show de Pablo Vittar, como ele foi e continuará indo a todos, porque ele está em todo canto. E como ele não deveria estar presente no show de Pablo Vittar? Com certeza ele foi e irá a todos os outros shows que Pablo Vittar fará, e continuar fazendo. Então ele não disse mentira nenhuma. Outra coisa também, ele falou que a Bíblia estava desatualizada, porque na cena ele pede ao padre, né, que case ele e o marido dele, né, o companheiro dele, e o padre diz que não pode, por causa da Bíblia. E ele diz, mas essa Bíblia está desatualizada. Outra verdade que ele falou, a Bíblia está realmente desatualizada, tem muita coisa, né, que a Bíblia fala. Por exemplo, a Bíblia considera o morcego uma ave, né? Claro que ela está desatualizada, né? E muitas coisas que os crentes de hoje em dia, se fossem fazer o que a Bíblia manda, né? Como, por exemplo, apedrejar pessoas, matar pessoas por apedrejamento, né? Elas estariam presas hoje em dia, né? Então a Bíblia realmente está... Ninguém hoje em dia apedreja mais ninguém, principalmente aqui no nosso país, né? Me parece que em alguns países muçulmanos ainda radicais, eles ainda fazem isso, levam o Antigo Testamento ao pé da letra, né? Mas aqui, se fizerem isso, né? Eu acho que os cristãos, tem alguns cristãos que bem que queriam fazer isso aqui, bem que queriam levar a Bíblia ao pé da letra, né? Então realmente a Bíblia está desatualizada, né? Porque não se segue mais aqueles ordenamentos do Antigo Testamento, que a gente sabe que é um monte de leis absurdas, leis ridículas, leis que estavam adequadas para aquele tempo, né? A gente só não entende porque que Deus, teoricamente, se Deus realmente existe, né? Como é que ele concordava com tudo isso naquela época e hoje não concorda mais. Então, realmente, a Bíblia está desatualizada. Pablo Vittar, ou Paulo Gustavo, tem razão no que ele diz, né? E não tinha que os crentes ficarem com raiva dele, né? Mas a gente analisando assim, né, o acontecido, né, na visão desse povo religioso, né, eles acreditam piamente que aí foi feita a justiça de Deus, né? Deus não gostou desse comentário que Paulo Gustavo fez a respeito dele e teria tirado a sua vida, né? Nesta noite de terça-feira, dia 4 de maio de 2021, né, Deus resolveu tirar a vida desta figuraça, né, porque ele foi infeliz numa brincadeira com ele. Né? Mais uma vez, Deus não leva em consideração as inúmeras orações que foram feitas, né, em favor da vida de Paulo Gustavo. Né? Durante todo esse tempo eu tenho acompanhado que outras vertentes, até evangélicas também, né, têm solicitado orações, né, em favor da recuperação da saúde de Paulo Gustavo, mas teoricamente Deus não atendeu, né, as orações desse povo. Né? Eu tenho até um vídeo aqui que eu fiz sobre o cantor Lázaro, né? Eu acompanhei o cantor Lázaro desde quando ele foi entubado, né? E acompanhei os dias que ele passou na UTI, né? E todos os dias no seu Facebook, né, a sua assessoria de imprensa pedia que todos continuassem orando, né? E no meu vídeo eu pergunto de quantas orações, né, Deus precisa para mudar seus planos, né? Porque tudo são planos de Deus, né? Segundo eles, Deus está no controle de tudo e tudo faz parte de seus planos. Então, se o cantor Lázaro morreu naquela época e o ator Paulo Gustavo morre agora, tudo é parte do plano de Deus que não tem como escapar, não tem oração que dê jeito. Né? Aí é onde a gente se questiona, né? Então, para que as pessoas fazem orações? Né? Orações, mais uma vez eu concluo, que são em vão, né? Porque tudo transcorre de acordo com os planos de Deus. Então, as orações são atitudes que o cristão faz em vão. Provando aí, mais uma vez, que o que na verdade aconteceu, né? O que na verdade acontece, né? Perante a luz da razão, né? Da racionalidade, mas que é difícil para as pessoas religiosas, principalmente aquelas mais fervorosas, aquelas mais fundamentalistas, né?
elas fecham os olhos para a realidade, né, e acreditam naquilo que eles querem, né, no mundo de ilusões que eles estão inseridos, né. Mas o que a gente vê, o que a gente tira de lição para isso é que realmente orações não funcionam para ninguém, né, nem para religiosos, nem para não religiosos, embora Paulo Gustavo se demonstrasse uma pessoa, não sei se religiosa, que eu não conheço a vida dele, mas pelo menos uma pessoa que crê, né, em alguma divindade, né, em algum Deus, ele parece que cria também, né? E muita gente que gostava dele, do trabalho dele, né, que pediu, que intercedeu por ele, né? Mas a gente vê que orações realmente não funcionam para ninguém, né? Mas a gente vê justamente os evangélicos mais aflorados, né? Nessas horas eles esquecem, né, das outras pessoas religiosas que também perderam a vida do mesmo jeito, né, que o ator Paulo Gustavo, né, como foi o caso da cantora Fabiana Anastácio, né, que acredito que foi no ano passado, né, e esse ano, mais recentemente, o cantor Lázaro também, que passou vários dias na UTI, muitas pessoas pedindo oração, né, acredito que muitos oraram, né, foram centenas de milhares de pessoas que fizeram oração, mas não teve jeito. E agora, do mesmo modo, da mesma maneira, o ator Paulo Gustavo passa por essa situação, é infeliz também no final, só que aí para essas pessoas religiosas, né, Deus tomou outro rumo, né? Deus se manifestou dessa forma, resolveu tirar a vida dele, né, em forma de punição, porque para o cantor Lázaro e a cantora Fabiana Anastácio foi porque eles dizem que, embora eles tenham orado, né, mas porque chegou a hora deles, né, e Deus quis levá-lo para junto deles, né. Mas já no caso do ator Paulo Gustavo, é claro que eles não vão dizer isso, eles vão dizer que isso foi uma punição, porque Deus estava irado com ele e resolveu tirar a vida dele, né? A gente vê que esse povo, eles abrem a boca para dizer o que eles querem, eles dizem tudo o que eles querem, eles não têm preocupação em comprovar nada, em provar nada, eles apenas repetem aquilo que eles aprenderam a dizer durante toda a sua vida religiosa, né? Eles nunca questionam, nunca questionaram se estão com a razão, né? Se realmente é isso. Parece que eles têm ali uma declaração do céu, né? Uma declaração assim que o ator Paulo Gustavo morreu, né? Foi descido do céu para eles uma declaração de Deus dizendo tudo o que tinha acontecido, né? O porquê de Paulo ter morrido, né? E eles chegam para afirmar essas coisas, né, sem ter nenhuma preocupação em comprovar nada, porque eles têm essa declaração assinada pelo Altíssimo, né? E eles acham que a gente tem que engolir, a gente tem que aceitar, né? Porque eles falam até em tom de autoridade, né? Justamente para ninguém duvidar, né? E muitos dizem até que foi Deus quem disse isso a eles, entendeu? Foi Deus quem deu essa revelação a eles, é justamente para as pessoas não quererem duvidarem nem questionarem, né? Afinal de contas, quem somos nós para questionar um ser todo-poderoso? A gente pode ler alguns comentários aqui sobre a morte dele, né? De alguns crentes aqui, né? A ciência nunca irá se comparar, né? Acho que ela quis dizer se comparar com a poderosa mão de Deus. Louvado seja a ciência, olha só, tá vendo? Como uma pessoa é ingrata, né? Quem está nos salvando dessa terrível pandemia, se não fosse a ciência, né? Porque mão de Deus nenhuma a gente viu passar, pelo menos até agora, eu não vi mão de Deus nenhuma passar, se não fosse os nossos bravos cientistas ali nos laboratórios, né? Atrás de uma cura, atrás de medicamentos, atrás de vacina, né? Os nossos bravos guerreiros médicos e enfermeiros também nos hospitais, né? Muitos deles se contaminando, levando para casa, como foi no começo, antes deles serem vacinados, né? E muitos deles até morrendo, levando o vírus para a família deles também, contaminando filhos, mães, idosos que tinham em casa, né? Se não fossem esses bravos guerreiros,
né? E agora os bravos guerreiros da ciência, os verdadeiros cientistas, aqueles que realmente fazem milagre, né? Nós não estaríamos saindo dessa terrível pandemia que assolou o nosso mundo. E a pessoa chega a dizer que a ciência nunca se compara à mão poderosa. Eu diria o contrário, né? Essa mão poderosa desse Deus que a gente nunca vê, né? Que não se compara à nossa ciência. Minha mãe sempre dizia, com Deus não se brinca. Mais um comentário, né? Com Deus, não sei por que com Deus não se brinca, né? E por que Deus faz pessoas brincalhonas como o ator Paulo Gustavo, né? Se Paulo Gustavo tinha essa veia cômica, né? Ele nasceu com essa veia cômica, por que Deus deve tê-lo feito assim? Por que Deus não aceitaria uma brincadeira dele, né? Ninguém explica a Deus, Jesus está vivo. Olha, Jesus está vivo, ele ressuscitou, e ele pode... Jesus está vivo, né? Ele ressuscitou. Realmente, se Jesus está vivo, né? Realmente Paulo Gustavo não mentiu quando disse que ele iria ao show de Pablo Vittar. Eu diria que ele foi a todos os shows, né, porque ele está em todo canto, né, e ele irá a todos os outros, e ainda mais sem pagar ingresso. Ele entra sem pagar ingresso, né? Eu acho que muita gente que iria ser como Jesus, para entrar no show de Pablo Vittar sem pagar ingresso. Que Deus tenha piedade dessa alma do Paulo, amém. Aqui se faz, aqui se paga. Estamos pagando caro demais por desrespeitar o Criador, o Pai Eterno. Estamos pagando caro demais por desrespeitar. Quer dizer, você também se inclui nesse meio, você deve ser uma pessoa religiosa, né? Antônio José dos Santos, né? Você também se inclui, você está desrespeitando o Pai. Por que você diz estamos, né? É aquela história, né? Eles estão dizendo que essa pandemia é Deus que não está... Deus está furioso com a humanidade, né? Não sei porquê. Deus está furioso com a humanidade já há muito tempo, né? Segundo a Bíblia, faz 6.000 anos que Deus está furioso com a humanidade, desde aquele pecadinho da desobediência à toa de Adão e Eva de terem comido aquele fruto, né? E Deus nunca perdoou aquele casal, né? Faz, segundo a Bíblia, 6.000 anos, né? E Deus nunca perdoou o casal Adão e Eva, né? E lançou toda essa maldição para nós, né? Tudo isso que acontece hoje de mal em nossas vidas foi por causa daquele pecado, aquela desobediênciazinha de Adão e Eva, né? E Deus não os perdoou até hoje, e com isso todos nós viemos pagando, né? E pagando caro, né? Com todo esse sofrimento que a gente vem passando. Você pode brincar com tudo nesse mundo, menos com forças que você não entende, principalmente com Deus. Olha só, mais um que diz que com Deus não se brinca, né? Deus é amor, mas é justiça. Que justiça houve nesse caso aí? Qual foi a justiça que Deus fez, né? De não tolerar uma brincadeira, né, que Paulo Gustavo fez. Aí Deus fez Deus se utilizou da justiça dele. Ele agora está sentindo a mão de Deus. Olha só, que esse aqui está mais raivoso, né? Esse aqui está mais vingativo também aqui. Esse aqui parece que estava torcendo que isso tivesse acontecido, né? Paulo realmente levou uma mãozada forte de Deus por ter brincado com ele, né? Ninguém pode brincar com ele. Mais uma vez, acreditem, com Deus não se brinca. Todos que zombam vão pagar grande preço. Só Jesus é Deus. Então a maioria, não vou ler mais não, a maioria dos comentários são mais ou menos nesse estilo aí, né? Que com Deus não se brinca. Deus é um Deus de justiça. Deus deve ser um cara muito sério, muito carrancudo, né, rapaz? É um cara que tem um senso de humor desse tamanho, né? A gente vê nas passagens bíblicas que ele, por qualquer coisa, ele matava, ele fulminava uma pessoa, principalmente lá no Antigo Testamento, né? Mas aí, gente, era isso, né, que eu queria comentar nesse vídeo, né? Agora, se a coisa já estava triste, vai ficar mais triste ainda, porque nós temos menos um motivo para sorrir, né? Com essa triste perda de Paulo Gustavo. Eu só tenho a lamentar, né? Diante de tanta gente ruim vai ficar nesse mundo, né? Eu fico pensando assim, um cara como ele foi embora e tanta gente ruim. Eu tenho certeza que você aí conhece um bocado de gente ruim que podia ter ido no lugar dele, né? Que não ia fazer falta nenhuma, mas Paulo Gustavo realmente vai fazer falta pra gente, né? Para alegrar nossos corações, né? E tanta gente que poderia ter ido no lugar dele, que Deus poderia ter levado, né? Mas achou por bem deixá-los aqui, não sei por que motivo,
né? E vão ficar aqui continuando, trazendo tristezas, né, para as nossas vidas, para vidas de outras pessoas, né? Tristezas às vezes tão sérias que nos é mostrada nos programas televisivos, nos programas policiais, né? Essas notícias continuarão invadindo os telejornais, né? Os programas policiais, como eu já falei, né? E porque essa gente má, essa gente ruim, né, que Deus deveria levá-los, né, Ele não o faz e prefere levar as pessoas que trazem alegria, né, para os seres humanos, para as pessoas, né. Mas é assim mesmo, né, e a gente vai, é vida que se segue, né, e outros momentos como esse vão voltar a acontecer e eu vou estar aqui de novo falando, né, porque a vida parece que é uma repetição de acontecimentos, né? E o interessante é que esse povo religioso, eles não aprendem, né? A vida dando milhares e milhares de lições, diariamente a gente vendo que a realidade, ela realmente massacra a fé, né? E eles não conseguem aprender ou não querem aprender, né? No mais, gente, eu desejo a vocês aí um forte abraço, né? Saúde para todos, que todos vocês se cuidem, tomem muito cuidado com essa doença, que ela não é brincadeira, né? E parece que a questão de vacinação aqui em nosso país, eu acredito que esse ano não terá fim, eu acho que entrará ainda no próximo ano, né? E o que mais a gente tem que fazer é se cuidar mesmo, né? Eu acredito que Paulo Gustavo, ele mesmo com essa pandemia, ele continuou trabalhando, mesmo que tivesse sido reduzido o seu ritmo de trabalho, que era muito intenso, né? Ele devia ter contratos com muita gente, devia ter se comprometido com muitas empresas e chega uma certa hora que não dá mais para ficar em casa, né? Que começam as cobranças, né? Pelas gravações, as filmagens, os shows, entendeu? E ele não teve condições de poder ter ficado mais em casa, né, se resguardando dessa doença, né? Aí ter se exposto, né, ao ter voltado ao trabalho perante muita pressão, né, de contratos que ele tinha assinado com pessoas. Eu acredito que aconteceu isso, né? Estou aqui apenas especulando e com isso ele se expôs e foi contaminado por esse triste vírus, né? E é por isso que eu digo a vocês, recomendo que continuem se cuidando. Eu estou aqui até hoje, né? Eu consegui sobreviver até hoje, né? Não sei como, mas não sei sim. Claro que eu sei, eu tomei conta, né, de mim até hoje, me resguardei. Para onde eu vou é com minha máscarazinha, sempre procurando me distanciar das pessoas, né? E com isso eu atribuo isso, né, que foi um ensinamento da nossa ciência, né? Foi uma recomendação da nossa ciência. E eu, claro que eu atribuo isso a eles, a ela, né? E só desejo um forte abraço a todos, né? E até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.